Nessa parte, eu vou mostrar os detalhes de cada reação de substituição eletrofílica aromática. Nós vimos que existem 5 tipos de reações. Todas essas reações vão ocorrer mediante o mesmo mecanismo, que é aquele mecanismo mostrado anteriormente, onde temos 2 etapas com a formação do intermediário íon arênio entre as 2 etapas. Isso é comum para todas as 5 reações. O que vai ser diferente para cada reação é o eletrófilo. Vemos que na primeira reação, que é a reação de halogenação, é utilizado cloro ou bromo e um ácido de Lewis. Não utilizamos flúor porque ele faz uma reação muito exotérmica e nem iodo porque é o oposto, a reação vai ser endotérmica. Utilizamos então o ácido de Lewis, que aqui no caso é o brometo férrico, mas se for com cloro pode ser cloreto férrico ou cloreto de alumínio. Inicialmente o halogênio funciona como uma base de Lewis, ele doa um par de elétrons, e aqui no caso o ferro recebe o par de elétrons e forma esse complexo. Quando forma o complexo, a ligação entre os 2 halogênios ela fica enfraquecida. Então o que ocorre aqui é que a formação do complexo facilita a saída deste bromo com uma carga positiva, porque quando ocorre o ataque do par de elétrons do anel, a ligação entre os 2 bromos é mais fraca e mais fácil de ser rompida. Na reação de nitração, utilizamos ácido nítrico e ácido sulfúrico. O ácido nítrico reage como uma base, recebendo um próton, e o ácido sulfúrico como um ácido, doando um próton. Então, vemos que nessa etapa ocorreu a protonação de um dos oxigênios do ácido nítrico, e na segunda etapa ocorre perda de água e formação do íon nitrônio. O íon nitrônio é que vai ser o eletrófilo da reação de nitração. Então, vemos aqui o NO2+, que é o íon nitrônio. Na sulfonação, utilizamos ácido sulfúrico fumegante, que é o ácido sulfúrico enriquecido com trióxido de enxofre. O trióxido de enxofre é que vai ser o eletrófilo da reação. Para aumentar a eletrofilicidade do enxofre, normalmente se utiliza o ácido sulfúrico que protona um dos oxigênios, e vejam que o enxofre então fica com uma carga total positiva. Mas o próprio trióxido de enxofre também pode reagir como eletrófilo, porque os 3 oxigênios estão puxando elétrons e já aqui existe uma carga parcial positiva. A protonação ela só aumenta esta carga e aumenta a eletrofilicidade no enxofre. Esta vai ser a única reação que é reversível. Vejam que todas as outras não são reversíveis, somente a sulfonação que é reversível. Na alquilação de Friedel-Crafts é utilizado um haleto de alquila mais um ácido de Lewis, que pode ser o cloreto de alumínio. Aqui nós vemos que o halogênio doa o par de elétrons para o alumínio, forma inicialmente este complexo e a ligação do carbono com o halogênio pode ser rompida para formar um carbocátion quando formar um carbocátion secundário ou terciário, que são mais estáveis. Ocorre o rompimento da ligação e este carbocátion é que vai ser o eletrófilo da reação de alquilação de Friedel-Crafts. No caso da acilação de Friedel-Crafts, se usa um cloreto de acila mais cloreto de alumínio. Também utilizamos, olha, vejo que sempre
utilize um ácido de Lewis. No caso da acilação, ocorre primeiro a formação de um complexo, então um par de elétrons do cloro é doado para o alumínio. Depois que forma esse complexo, a ligação carbono-cloro é rompida e forma o íon acílio. No caso da acilação de Friedel-Crafts, é o íon acílio, que é o eletrófilo da reação. Então, vemos aqui a halogenação vai ser o complexo, onde a ligação fica muito enfraquecida, o que facilita a saída de um halogênio positivo. Aqui nós temos a formação do íon nitrônio. Aqui temos o trióxido de enxofre, que pode reagir assim, ou protonado. Aqui nós temos o carbocátio e o íon acílio. Então, todos esses são os eletrófilos de cada uma dessas reações. E o mecanismo é o mesmo que nós vimos na outra parte. Agora eu vou dar alguns detalhes das reações de alquilação e acilação de Friedel-Crafts. Vamos lembrar o seguinte: na reação de alquilação de Friedel-Crafts, como eu tinha mostrado, existe a formação de um carbocátion. E toda vez que uma reação se passa via carbocátions, nós poderemos ter rearranjo de carbocátions. Então vejam aqui, fazendo essa reação do benzeno com esse haleto de alquila primário, nós vemos que, a princípio, nós queremos formar somente este produto, mas vejam que este outro produto é formado em maior quantidade. Então, o produto majoritário será esse, que é um produto onde ocorreu um rearranjo do carbocátion. Temos a formação do complexo e formaria um carbocátion primário. Ocorre que esta ligação entre o carbono e o halogênio, ela não é rompida se for formar um carbocátion primário. Temos que não ocorre a formação total de um carbocátion primário. Mas como vimos aqui anteriormente, mesmo ocorrendo uma carga parcial positiva, ainda pode ter o rearranjo. E ainda tem mais um detalhe nas reações de alquilação. Elas não são restritas a reagentes como o haleto de alquila e um ácido de Lewis. Nós temos que qualquer reação que forme um carbocátion pode ser um reagente para uma alquilação de Friedel-Crafts. Então, por exemplo, quando nós temos um alceno e um ácido, lembrar que o alceno, na presença de um ácido, vai receber primeiro o próton e formar um carbocátion. Esse carbocátion pode reagir com o anel benzênico. Então vejam que aqui eu não estou usando um haleto de alquilo, estou usando só um alceno mais um ácido. No caso aqui de um álcool, nós podemos usar um álcool e um ácido de Lewis, ou um álcool e um ácido prótico. O álcool vai ser protonado ou vai formar o complexo, vai sair e vai ficar uma carga positiva. Esse carbocátion, então, formado é que reage com o anel benzênico. Nós temos que qualquer reagente que forme carbocátion pode sofrer reação de alquilação de Friedel-Crafts. Olhando agora as acilações de Friedel-Crafts, nós vamos ter uma coisa interessante. No caso da acilação, não ocorre rearranjo no íon acílio, porque ele é estabilizado por ressonância. Diferente daqui, que vai formar um carbocátion que pode ser rearranjado, aqui eu não tenho essa possibilidade, porque o íon acílio é estabilizado por ressonância. Isso vai ser muito interessante quando a gente combina a reação de acilação primeiro e depois essa redução de Clemmensen. Na redução de Clemmensen,
eu uso amálgama de zinco em meio ácido, pode ser o ácido clorídrico, e aquecimento. Fazendo essa reação, olha o que aconteceu. Eu tinha esse composto, que é uma cetona, e fiz a redução para este composto, que é um alcano. Então, aqui eu tenho a cadeia lateral reduzida. Bom, para que serve isso? Vemos essa situação aqui. Por exemplo, eu quero obter este produto com esta cadeia que não tem oxigênio, mas eu quero que seja um produto sem rearranjo. Vejam que, se eu fizesse isso direto com o haleto de alquila, eu obteria este produto como majoritário. Mas eu não quero este produto, eu quero este produto. Então, o que nós podemos fazer? Primeiro, faz a reação de acilação de Friedel-Crafts com o cloreto de acila, forma essa cetona. Aí depois a gente faz a redução de Clemmensen e obtém aqui o produto, olha, no alto rendimento, 73%. Vejam que desta forma, apesar de ter que fazer mais uma reação, eu consegui obter o produto que eu queria em um rendimento alto e sem o problema do rearranjo. Então, muitas vezes é melhor fazer um caminho mais longo para obter o produto que a gente quer, do que fazer o caminho mais curto e, além de ter uma mistura, ter o produto desejado em menor quantidade. Então, vejo que esse caminho é bem melhor. Também vou falar um pouco sobre a reação de sulfonação. Vejam que eu tinha dito que a única reação que é reversível. Então, é uma reação que nós podemos substituir o hidrogênio pelo grupo sulfônico. Para fazer a sulfonação, nós vamos usar ácido sulfúrico concentrado fumegante, que é aquele que tem o trióxido de enxofre. E para fazer o caminho inverso, que é a dessulfonação, nós vamos usar ácido sulfúrico diluído e ainda vamos passar um vapor de água. Então, isso vai ajudar a retirar esse grupo. Vejam que é uma reação reversível que eu posso controlar se eu quero ir para um lado ou para o outro. Vocês vão ver que esse equilíbrio vai ser muito útil nas sínteses de compostos aromáticos. A gente pode usar esse grupo sulfônico como um protetor desta posição, ou seja, deste carbono, para que não ocorra a reação neste carbono. E depois eu retiro este grupo, fazendo a dessulfonação. Ou então eu posso utilizar este grupo para orientar as próximas substituições. Então, na outra parte do módulo, eu vou mostrar alguns exemplos e vocês vão entender qual a utilidade desta reação ser uma reação reversível.